Eu preciso saber que eu preciso estruturar todo o meu caminho. Eu preciso fazer uma base no meu caminho. E essa base é o que deu certo para a Karina. Ter sobrancelhas padrão, a sobrancelha padrão dá certo? Dá certo sim, com certeza. Saber desenvolver bem o teu trabalho com a sobrancelha padrão, entender o que tu tá querendo fazer, dá certo? Dá. E é isso que eu quero ensinar. Eu quero ensinar você não ser uma moça que tira a sobrancelha. Ser uma design de sobrancelha personalizado, justamente para te entender cada cliente, justamente para te personalizar o teu trabalho, justamente para te conseguir encantar essa pessoa e fazer com que ela fique aí no teu espaço. Mas eu preciso que tu entenda quais são as bases para isso. Eu não posso vir aqui apenas e falar sobre sobrancelhas, mesmo que seja muito legal, Karina, é muito legal, é muito interessante. Tu fica ali medindo, tu fica tirando, tu faz aquela técnica do egípcio. É legal as técnicas? Sim. Sim. Deve aprender a técnica. Tem que aprender a técnica, ok? Então, o que acontece? Acontece que cada vez que eu vou ensinar a técnica, cada vez que eu vou mostrar uma live, mostrando o procedimento, mostrando o que eu estou fazendo ali, é importante para vocês. Só que vocês não podem pegar apenas aquilo ali e levar lá para o espaço de vocês. Porque cada vez que tu pegar apenas um pouquinho desse conteúdo e levar lá para o teu espaço, vai acabar o quê? Vai acabar que você não está aprendendo. Então, o que é que dá certo e o que dá errado? Dá errado apenas aprender alguma coisa, sair correndo fazer aquilo lá e não entender que a nossa casinha precisa da estrutura. Então, eu venho me estendendo e falando sempre disso, sempre. Eu venho me estendendo e venho comentando sempre sobre o mesmo assunto. Vamos planejar a base disso tudo para a gente conseguir desenvolver o nosso trabalho. Daqui a pouco eu vou ter uma live e vou falar sobre o quê? Vou fazer a demonstração do meu atendimento. A demonstração de uma marcação, demonstração como é que eu vou medir, como é que eu vou alinhar, como é que eu vou tirar o pelo. Vou fazer tudo isso para vocês verem. Vou fazer um passo a passo, vou estar em outras aulas assim. Mas eu preciso que vocês venham aqui e entendam, né? Cada passinho. Porque o básico, né, parece ser tão óbvio. Mas, Karina, de novo tô falando disso. Eu tenho que fazer a estrutura lá da casa. Exato, gente, porque tem que fazer estrutura e vocês têm que fazer comigo essa estrutura. Vocês têm que entender aqui comigo qual o caminho que vai levar vocês a ser uma design de sobrancelha personalizado de forma fácil em 30 dias. Como que tu vai crescer essa carteira de clientes? Como que tu vai fazer essa carteira prosperar? Como que tu vai manter essa tua agenda? Como que tu vai lá e vai encantar cada pessoa que estiver lá contigo? A cada minuto, como que tu vai encantar essas pessoas? Como que tu vai fazer tudo isso? Como que tu vai te organizar? Como é que tu vai ter foco e disciplina se tu ainda não teve isso daí até agora? Em cada momento que às vezes tu escuta uma história, ontem mesmo eu estava contando a história, é o seguinte na live. Eu, há um tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, acredito eu conheci, passou uma moça no meu feed do Instagram. E eu, naquela correria de atendimentos, muitos atendimentos, não consigo acompanhar muito feed de ninguém, enfim, das minhas clientes, às vezes eu passo e acabo olhando. E eu contei o seguinte, é um exemplo, uma história minha, mas é uma história legal, uma história que me marca, sabe? Porque o que aconteceu? Aconteceu que essa moça passou no meu feed uma vez, daí passou de novo. Aí eu acabei vendo e me interessei. E acabei clicando lá e deixando ela como minha amiga, né? No meu feed. Aí eu comecei a ver algumas postagens dela, às vezes acompanhava, às vezes não. E ela teve 2 coisas que vieram para mim.
aí nessa vida, que eu nunca imaginei que, claro, não foi 100% dela, né? Mas foram duas coisas que me chamaram a atenção e duas coisas que mudaram na minha vida. Acho que faz uns 3 anos até atrás. E daí o que aconteceu? É ter, né, a rotina, porque ela gosta de rotina, ela tem rotina, ela trabalha com rotina e ela adora isso, sabe? E eu comecei a acompanhar tanto ela falando de rotina, e eu já estava fazendo um trabalho de mudança nisso em mim, por isso que eu digo que não é 100% ela. E eu consegui, né, absorver que o estado de a gente ter essa rotina nos faz bem, não é ruim. Porque eu gosto de estar assim, né, constante, não gosto daquela rotina 100%. Claro que eu tenho uma rotina de trabalho. Todos os dias trabalhar, todos os dias eu começo em tal horário, acabo que termino sempre tarde, acabo que não tenho horário de almoço, mas eu não consigo, né, focar na rotina em algumas outras coisas. E ela me trouxe esse exemplo. E outra foi que eu conheci, né, alguns cursos e algumas coisas muito interessantes através desse conteúdo, dessa forma dela. Então, o que aconteceu? Vira e volta essa nossa conversa, e aconteceu que uma pessoa que eu não imaginava, né? Mas que tinha algo que eu gostava, que era cuidado do corpo, que era cuidado com a alimentação, me mostrou que rotina era bom, que precisa, e me mostrou também que ela desenvolvia algumas outras coisas, buscas e procuras que eu acabei me interessando, que eu acabei chegando ali. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Em certos momentos vocês não gostam de acompanhar certas coisas, em certos momentos vocês não gostam de estar aqui, ou até mesmo de estudar, de ter essa disciplina, de estudar, de entender. Vocês querem ver, eu sei, a sobrancelha sendo feita, sendo marcada, a sobrancelha naquele processo ali, né, de evolução, aonde ela está desenhada com a coloração, onde ela está fazendo a micropigmentação. E eu sei que isso é bom, eu sei que isso é lindo, eu sei que em um momento da minha vida, lá atrás, antes, eu também dei importância para isso. Mas depois, como empreendedora, depois no meio de tantas coisas e querendo crescer, eu entendi que é importante também esses pilares, que é importante a gente se fortalecer. E para se fortalecer, tu vai ter que entender um pouco da gestão, e tu vai ter que entender esse percurso aí de tu ter essa base, ter essa estrutura, e tu conseguir gerar esse valor.